Hoje falaremos sobre o transistor de efeito de campo, também conhecido como FET, e iremos demonstrar o seu funcionamento através de um experimento prático. Mas antes de prosseguir, eu recomendo que assista o nosso vídeo sobre diodos para melhorar o entendimento desse vídeo. Deixa um like e se inscreve no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Inicialmente, como já foi apresentado a vocês a história do transistor, nesse vídeo falaremos brevemente sobre a história do TBJ. Os FETs foram inventados por Julius Edgar Lilienfeld em 1926 e por Oscar Heil em 1934. O conceito desses dispositivos semicondutores já era conhecido há vários anos, antes que os primeiros FETs fossem introduzidos no mercado de componentes eletrônicos. Porém, haviam muitas dificuldades em realizar esse tipo de dispositivo e fazê-lo funcionar. Durante esses experimentos iniciais, os pesquisadores não conseguiram fazer a ideia funcionar, voltando a sua atenção para outra ideia, e eventualmente inventando outra forma de componente eletrônico de semicondutor, o transistor bipolar, que foi o assunto do nosso último vídeo. Com o desenvolvimento do transistor bipolar, grande parte da pesquisa em semicondutores foi focada em melhorar esse componente, e a ideia de um transistor de efeito de campo não foi totalmente investigada por algum tempo. Agora, os FETs são amplamente utilizados, fornecendo o principal elemento ativo em muitos circuitos integrados. Sem esses componentes eletrônicos, a tecnologia seria muito diferente do que é agora. O transistor de efeito de campo, do inglês Field Effect Transistor, é um dispositivo de 3 terminais que em muito se assemelha àquelas do TBJ. A diferença fundamental entre dois transistores é o fato de que o TBJ é um dispositivo controlado por corrente, enquanto o FET é um dispositivo controlado por tensão. A corrente do circuito de saída está sendo controlada por um parâmetro do circuito de entrada. No caso A, o nível de corrente, e no caso B, a tensão aplicada. Assim como existem transistores bipolares NPN e PNP, existem FETs, que são unipolares, dependendo somente da condução realizada por elétrons no canal N ou lacunas no canal P. Mas por que são chamados de efeito de campo? É porque um campo elétrico é estabelecido pelas cargas presentes que controlam o caminho de condução do circuito de saída, sem a necessidade de um contato entre as quantidades controladoras e controladas. Pode ser feita uma analogia com o campo magnético de um ímã permanente, que consegue atrair as limalhas de ferro sem a necessidade de contato. O campo magnético do ímã envolve as limalhas e as atrai pelo caminho mais curto determinado pelas linhas de fluxo magnético. Existem dois tipos de transistores de efeito de campo, o JFET e o MOSFET. O transistor de efeito de junção, ou JFET, é um componente confiável e que é amplamente utilizado em uma variedade de circuitos eletrônicos. Basicamente, um FET consiste em uma seção de material N ou P cuja condutância é controlada por um campo elétrico. A seção de silício através da qual a corrente flui é chamada de canal e consiste em um material semicondutor dopado do tipo N ou P. Quando uma tensão de alimentação de dreno é aplicada ao circuito, os elétrons livres começam a circular da fonte para o dreno. Esses elétrons livres têm de passar através do estreito canal entre as camadas de depleção. A tensão da porta aplicada controla a largura desse canal. Quanto mais negativa for a tensão da porta, mais estreito é o canal e menor é a corrente de dreno. Os dispositivos de canal N e canal P operam de maneira semelhante, embora os portadores de carga estejam invertidos, ou seja, elétrons em um e lacunas no outro. O entendimento do canal P é análogo ao canal N. Assim como no diodo, a polarização das junções PN influencia no fluxo de corrente que fluirá entre o dreno e a fonte. Lembrando que uma região de depleção não possui portadores livres, e por isso não permite a condução através da região. Note que a região de depleção está acentuada na parte superior do canal N. Isso acontece por causa dos diferentes níveis de potencial desse canal. Se entender que existem resistências lineares distribuídas uniformemente no material, nota-se esses níveis de tensão em cada pedaço. Apesar da corrente de dreno crescer conforme se aumenta a tensão VDS, existe um limite de corrente máxima devido ao alargamento da região de depleção. Quando as regiões de depleção crescem de tal maneira que quase chegam a se tocar, tem-se o que é chamado como pinch-off, ou estrangulamento. Apesar do estrangulamento e a animação sugerir o corte da corrente, não é exatamente isso que acontece. O que ocorre é a saturação do crescimento da corrente D, pois o canal não se fecha totalmente. Porém, não permite a passagem de corrente maior do que esse limite, definido como IDSS. O JFET de canal P é construído da mesma maneira que o de canal N, porém de forma inversa, na localização dos materiais do tipo P e do tipo N, nas polarizações de VGS e VDS e nos sentidos das correntes. Outra diferença é a curva característica do canal P, porque as tensões possuem polaridades invertidas. O JFET também possui uma relação não linear entre os parâmetros de saída e entrada, definida pela equação de Shockley. Os MOSFETs dividem-se em dois tipos, o de depleção e o de intensificação. Esses termos definem seus modos básicos de operação. No MOSFET de depleção,
pode ser observado que os terminais de fonte e dreno são conectados por meio de contatos metálicos às regiões dopadas do tipo N, as quais são ligadas entre si por um canal N. A porta também é conectada a uma superfície metálica de contato, mas permanece isolada do canal N por uma camada muito fina de dióxido de silício, um tipo particular de isolante. Na animação, a tensão VGS é negativa, como menos 1 volt. O potencial negativo na porta tenderá a pressionar os elétrons em direção ao substrato do tipo P e a atrair as lacunas do mesmo. Com isso, dependendo da magnitude da polarização negativa estabelecida pelo VGS, o nível de recombinação entre elétrons e lacunas reduzirá o número de elétrons livres disponíveis para a condução do canal N. Portanto, o valor resultante da corrente de dreno é reduzido conforme a VGS se torna mais negativa. Apesar de haver algumas semelhanças em estrutura e modo de operação dos dois tipos de MOSFET, as características do MOSFET tipo intensificação são bastante diferentes de todas as que foram obtidas até agora. Se VGS for igual a 0 volts e uma tensão for aplicada entre o dreno e fonte do dispositivo, a ausência do canal N não permite que circule uma corrente de dreno, bem diferente do MOSFET de tipo depleção e JFET. Na animação, tanto o VDS como o VGS são tensões positivas. O potencial positivo na porta pressionará as lacunas no substrato P ao longo da borda da camada isolante de dióxido de silício para que deixem a região e penetrem no substrato até as camadas mais profundas, ocasionando uma região de depleção próxima à camada isolante livre de lacunas. Logo, devido ao canal induzido, haverá circulação de corrente entre o dreno e a fonte. A equação criada por William Bradford Shockley tem por função relacionar ID e VGS. É interessante saber que ela é válida para todos os tipos de FETs, exceto o MOSFET de intensificação. Nos dois casos é importante adotar o sinal correto de VGS. Também existe o método simplificado de se aplicar a equação de Shockley. A tabela que está sendo mostrada necessita apenas de poucos cálculos para chegar aos valores de VGS e ID. Vale lembrar que os valores de IDSS e de VP são fornecidos pela folha de dados do componente. Nesse experimento montaremos o circuito da imagem na tela. O objetivo dele é visualizar a atuação do MOSFET como uma chave. Para realizar esse experimento, vamos precisar de um MOSFET, um capacitor de 1.5 nF, 2 resistores de 3.3 kΩ, 2 resistores de 15 kΩ, um resistor de 470 ohms, alguns jumpers, um relé, um botão e um LED. Quando o circuito está energizado, a corrente vai direto ao encontro do capacitor, porém o LED não fica aceso, por isso a existência do botão. Quando o mesmo é pressionado, ele ativa o MOSFET e consequentemente chega a tensão no LED, que acende. Quando o LED está apagado, o capacitor segue sendo carregado e descarregado no resistor de 15 kΩ que está paralelo a ele. Para entendermos melhor sobre a fala citada anteriormente sobre o capacitor, obtivemos com o auxílio de um osciloscópio as formas de onda em dois locais. A primeira foi em cima do capacitor e a segunda em cima do MOSFET. A tela mostra o capacitor carregado na onda amarela e a onda azul zerada mostrando que o MOSFET está inativo. Quando o botão é pressionado, o LED acende e as ondas se alteram. A onda amarela mostra o capacitor sendo descarregado aos poucos e a azul mostra o MOSFET sendo ativado e levando a tensão até o LED. Se você se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre eletrônica, nós temos outros vídeos cobrindo essa área aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!